Olá, bom dia. Estão me escutando? Alguém está me escutando? Vou compartilhar. Obrigada. Bom dia. Vou compartilhar a tela aí com vocês, tá bom? Vocês estão com a apostila 2? Estão vendo a apostila aí? Espelhei para vocês. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Bom dia, Cássia. Tá vendo, Bernardo? Deixa eu só fechar aqui o áudio de vocês. Calma aí, rapidinho. Que eu acho mais fácil fazer por aqui. Então, vamos lá. Bom, aí nas 2 últimas semanas nós vimos aí separação de misturas heterogêneas e misturas homogêneas, correto? Aí eu comentei com vocês que a gente ia dar início aí a fazer os exercícios. Tudo bem? É a apostila 2, Giovanni, muito bem. Página, deixa eu ver aqui a página. Calma aí, essa apostila aqui é do professor. Página 502. A primeira atividade. Tudo bem? Só um pouquinho aqui para cima. Então, aqui, ó, temos os processos de separação no início da apostila. Lembra que eu mencionei para vocês darem uma lida, né? Porque eu fiz os slides para melhorar aí a visualização, para vocês absorverem bastante conteúdo. Então, vamos lá. Só comentar nesse daqui, ó. Dissolução fracionada. Método utilizado quando um dos componentes sólidos da mistura é dissolvido no líquido. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque para eu enxergar. Por exemplo, em uma mistura de areia e açúcar, a areia pode ser separada, adicionando-se água até a completa dissolução do açúcar. O que é essa dissolução? Até o açúcar se dissolver completamente, tá bom, na água. E aí isso ocorre porque a areia e o açúcar apresentam diferentes solubilidades em água, né? Então a areia ela não vai dissolver. E aí depois que eu consigo dissolver o açúcar nessa água, vai restar a areia, né? E eu consigo fazer uma filtração. Aí passei que só. Deixa eu voltar aqui. Eu acho difícil mexer por aqui. Tá travando. Ai, tô subindo. Só um minutinho. Nossa, não. Erros técnicos. E achar aqui, acho que é 42. Muito bem, 42. Tá bom, então, aquela dissolução fracionada. Só para relembrar. Você usa, Alanis? Mas de que modo? Não, eu sei o que é. Mas não utilizei aqui não, só slide. Então, pessoal, quem está com a apostila 2, abre aí na página 500. Vou colocar aqui embaixo. Para vocês verificarem. 502. Quem não tá, anota aí no caderno, do lado, assim que quer a apostila, passa para a apostila, tá bom? A apostila tá aqui espelhada e aí a gente vai começar agora os exercícios. Tudo bem? Então, vamos lá. Está assim. Uma técnica utilizada na separação dos diferentes plásticos para reciclagem é a flotação. A tabela abaixo mostra
Deixa eu ir para o lado. Mostra a densidade média de alguns plásticos recicláveis. Bom, temos aqui na tabela plástico PET, né, das garrafas que a gente costuma comprar de refrigerante, tem a densidade. PAD, densidade desse plástico. PP 0,91. PVC, a densidade desse plástico. Enfim, deixa eu ver aqui. 502, isso. 502 é física? Tô aqui, Giovanni, tô lendo. Então, pode ser que aqui na internet esteja, online esteja diferente a página. Também já aconteceu isso. Alguém passa, por gentileza, a página? Ah, ele que viu a apostila errada? Ai, Giovanni. É 502, sim, tá certo? Então tá bom, então vamos continuar. Bom, aqui tem, então, 4 tipos de plástico e a densidade de cada um deles. Quando eu coloco no becker, né, ou no copo aí na casa de vocês, um pouco de água e um pouco de óleo, o que vai ocorrer? Eu vou ter uma mistura heterogênea. O que é mesmo uma mistura heterogênea? Que não se misturam. A água, ela não se mistura com o óleo. Por quê, professora? Por causa dessa densidade aqui, ó, que a gente está mencionando. Tudo bem? Então, a água vai ficar embaixo, porque a densidade da água é 1. É a única densidade que nós devemos saber, da água, 1. Tudo bem? E o do óleo vai ficar em cima, que é 0,89. Aproximadamente, mais ou menos, tá bom? Então, quem fica em cima é quem tem densidade menor, tudo bem? Quem é menos denso. Continuando aqui o exercício, só expliquei um pouquinho para vocês pegarem para poder fazer o exercício. A indústria produz diferentes peças de roupa utilizando garrafas PET recicladas. Para isso, inicialmente, essa indústria precisa separar o PET de outros plásticos. Imagine uma amostra de PET contaminada por todos os outros 3 tipos aqui, ó, de plástico. O PAD, o PP e o PVC. E que a indústria possui à disposição os seguintes líquidos. Temos aqui, ó, líquido A até o E e a densidade dele também. Qual dos líquidos é o mais adequado para separar o PET dos outros plásticos? O que acontecerá quando o líquido for adicionado à mistura? Alguém sabe me responder? Nossa, olha, tô aqui. Isso, Melissa, Giovanni, Alanis, Guilherme, muito bem. Vai ser a alternativa D, quer dizer, alternativa não, líquido D. A professora hoje está viajando. Por quê? Né? Vamos observar aqui. Temos a mistura desses 4 tipos aqui de PET. Observem aqui a densidade dele. Para eu separar, ele quer somente o PET, não quer esses outros 3, né? Então, que líquido eu vou ter que jogar para esses 3 aqui ficar afastado do PET? Então, tem que ser, observando aqui a densidade dos 3, é 0,90, né? O maior é que a PVC, 1,26. Então, esse líquido aqui tem que ter densidade maior que esses daqui. Tudo bem? Então, seria a alternativa D. Por quê? Apesar de ter o E aqui com 2. Porque ele também tem que ter densidade menor que do PET. Tudo bem? Porque aí o PET vai ficar em cima, o líquido no meio e os outros 3 que tem menor densidade embaixo. E aí eu consigo fazer essa separação, tá bom? Então, seria esse método que eu acabei de mencionar antes de começar a aula, que é dissolução fracionada. Lembram? Tem uma mistura de açúcar e areia, né? Eu acrescento a água, o açúcar vai dissolver ali, solubilizar na água, tá bom? Eu só vou ter a areia, aí eu faço uma filtração. É mais ou menos esse raciocínio, tá bom? Então, escrevam aí. Deixa eu até colocar aqui. Vou colocar a resposta para vocês. Quem não tiver com a apostila, ou copia, ou dá um print. Deixa eu só interromper aqui
o slide, porque eu não consigo, o comando está em cima. Vou compartilhar aqui. Tá bom? Vou escrever aqui para vocês. Estão vendo aqui? Então, é o líquido mais adequado. Gente, deixa eu passar isso lá para o outro lado. Para vocês poderem enxergar. Adequado é o de dado, correto? Vírgula. Pois na sua presença o PET afunda e os demais plásticos flutuam. Tudo bem? Tranquilo? Tudo beleza? O líquido mais adequado vai ser o D, porque pois na presença deste líquido aqui, o PET afunda e os demais plásticos flutuam, tá bom? Estamos falando, foi a Lanes que perguntou, deixa eu voltar aqui no bate-papo. Estamos falando de densidade, não estamos falando de massa, de peso. Tudo bem? Vou interromper aqui, ó. Quem dá um print aí na resposta. Posso voltar lá para a apostila? Vamos lá para a apostila. Tá bom, então? D. Este é o 1, exercício 2. No início da década de 80, deixa eu aumentar um pouquinho que eu não enxergo. Não sei se vocês estão enxergando, mas a professora está assim, ó. No início da década de 80, grande número de garimpeiros foi atraído para a região de Serra Pelada à procura de ouro. Neste garimpo, o ouro é encontrado misturado na areia. E a sua separação se dá pela adição de mercúrio, um metal líquido, nas condições ambientes. O que são condições ambiente, temperatura ambiente? Eu já falei isso para vocês. É uma coisa que vocês têm que saber aí para o resto, até vestibular, porque cai temperatura ambiente, condições ambiente. Quando a temperatura está nos 25 graus, tudo bem? Anotem aí. Então, que dissolve apenas o ouro, formando uma mistura conhecida como amálgama. Por sua vez, a separação da amálgama da areia pode ser feita pela passagem de água, que arrasta a areia, fase de menor densidade, deixando o amálgama sedimentado. Na sequência, o mercúrio é separado do ouro por aquecimento. O ouro de Serra Pelada é obtido por meio de uma sequência de 3 técnicas, descritas aí nesse texto. Sendo uma delas a separação do ouro e do mercúrio por aquecimento. Dê o nome das outras 2 técnicas e justifique com um trecho aí do texto. Quem sabe? Ele citou uma. No trecho, ele fala 3 métodos para separar o ouro. Ele citou uma do aquecimento aí no mercúrio, que é o finalzinho, e ele quer saber as outras 2. Alguém? É o que eu mencionei no início. Isso, Melissa. Isso. A professora confundiu, isso. É nesse daqui, que é esse outro aí. Bom, vou compartilhar lá o... Gente, para a gente poder escrever aqui, tá bom? Essa parte de teoria. Meu Deus, o que eu fiz?
Mais alguém se manifestando? Bom, ele fala em um trecho, a separação do amálgama da areia pode ser feita pela passagem de água. Qual é o nome dessa separação? Quando passa a água. Tamização é peneiração. Cuidado para não confundir. Quando passa a água, assim, arrasta, né? Qual é o nome deste método de separação? É levigação. Tudo bem? Ele arrasta a fase de menor densidade. E aí, no início, ele fala o ouro encontrado misturado à areia. E sua separação se dá pela adição de mercúrio, né? Então, tem um ouro lá com areia, eu adiciono um líquido para poder separar. A mesma coisa do início da aula que eu falei, eu tenho a mistura de areia e açúcar. Adiciono a água, uma dissolução fracionada. Tudo bem? Então, são esses dois métodos. Isso. Muito bem, Giovanni. Ana Beatriz, Melissa, muito bem, pessoal. Então, vou escrever aqui, tá bom? Aí tem que citar o trecho que ele está pedindo. Por encontrar nesse da areia e sua separação será pela adição. Vocês estão vendo a tela, professora digitando? Mercúrio. Condições ambiente. Que dissolve apenas o ouro. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo. Bom, e a outra levigação. Ai, não digitei. Levigação. Vou colocar a citação lá do texto, a separação, amálgama, tem um acento, amálgama, da areia pode ser feita pela passagem de água que arrasta. Gente, a água passa assim, tá? Não é a parte da peneira, cuidado porque confunde mesmo. Que arrasta a areia. Brasileiros tem as de menor, colocar igual trecho. Densidade. Quanto essa é a resposta? Tudo bem? Dúvida alguém? Tranquilo? Me avisa aí quando eu puder já passar para o próximo, tá bom? Deixa eu ver se eu não escrevi aqui nada, né? Pulei alguma coisa. Colocar aqui, ó. Condições ambientes. Que é a temperatura ambiente igual a 25 graus Celsius, para vocês lembrarem. Posso passar? Copiaram? Então, tá bom. Então, vou compartilhar a apostila para nós passarmos. Então, essa atividade aqui são esses dois exercícios, tudo bem?
Aí a gente viu essa parte de decantação, de sólido e líquido, né, da água barrenta, né, que deixa lá um tempo em repouso, aí sedimento. O que é sedimentar? Descer, né, que tem diferença aí de densidade. Centrifugação, que eu passei para vocês também. Filtração. Do café, falando da extração. Lembram que o café tem a filtração e a extração, que mesmo ocorre lá com o chá. Acho que tem uma questão de exercício falando sobre isso. Aqui fazendo uma filtração lá no laboratório. Líquido, a decantação, que pode ocorrer a decantação do sólido e do líquido, né? Caso de água com areia, eu coloco areia, espero um tempo sedimenta lá embaixo, eu consigo filtrar, né? E líquido, que eu uso esse balão aqui, ó, de bromo, um balão de decantação, né? Verifique aqui, ó, o líquido rosa, né? Mais denso tá embaixo, e pode ser a água, outro líquido, né? Incolor aqui, menos denso em cima. E aqui é onde o menino está com a mãozinha, uma torneirinha, ele tá com o becker embaixo, então eu vou devagar, abrindo até escorrer todo o líquido rosa e eu fecho. E aí eu consigo separar. Tem que ter bastante atenção nessa técnica aqui. E aí chegamos na atividade 2. As questões de 1 a 3. Isso, Giovanni, 2 tipos. Uma é entre o sólido e o líquido, que é a areia e a água, né? Que quando eu coloco areia, misturo, deixo em repouso, depois de um certo tempo você vai ver a areia lá embaixo, tá bom? E aí eu consigo separar. E entre líquido e líquido, tá bom? 2 líquidos aí immiscíveis, como água e óleo. Eu consigo separar naquele funil ali de bromo, balão de bromo, o balão de decantação, tá bom? Então tem 2 técnicas de... Não é que tem 2 técnicas de decantação, a técnica de decantação é uma, mas posso utilizá-la entre sólido e líquido, tá bom? Voltando para cá. As questões 1 a 3 fazem referência ao processo de obtenção de água límpida a partir de uma água barrenta por meio do processo de decantação seguido de filtração, que tá o desenho aí um pouquinho acima na apostila de vocês. Tanto as substâncias puras quanto as misturas apresentam propriedades físicas, como temperatura de ebulição, temperatura de fusão, que nós vimos, densidade, que nós vimos agora, entre outras. A retirada do barro da água é feita aproveitando a diferença de propriedades físicas das fases. Qual é a propriedade que permite separar uma parte do sólido suspenso por decantação? Essa parte que eu mencionei, areia e água. Qual que é o nome dessa propriedade aí que eu espero um tempo ali, repouso, tem que ter esse repouso, né, na decantação. Qual é o nome dessa propriedade que eu consigo separar? Explique o que é observado nessa separação e descrevendo e explicando se a sedimentação das partículas é parcial ou total. Vou colocar aqui o desenho aqui em cima, tá bom? Voltar lá para cima, filtração. Que horas que estava puxando? Centrifugação, ele está falando deste daqui. Quando tem um sólido, né? Titular água barrenta. Após um tempo de repouso, olha o que acontece, né? Observe aqui, a gente adicionou água barrenta, né? Sedimentou a maior parte, lá o barro sedimenta, quase que não sai, o barro sedimentado, né? E tem sempre sobra aqui umas partículas menores que não se sedimentam, tá bom? Ficam na superfície, superficialmente ali, superficial. Aí a água barrenta com partículas maiores depositadas no fundo, líquido decantado, aí ele começa a retirar aqui, ó, o líquido, tá bom? Fazer a separação. E tá escrito aqui, ó, em uma mistura de água barrenta, a fase sólida barro
Por ser mais densa, sedimenta-se, ou seja, deposita-se no fundo do recipiente, né? Faz aquele corpo de fundo, em química é chamado de corpo de fundo. E a fase líquida pode ser transferida para outro recipiente. A gente pode até transferir apenas virando o copo com cuidado, usando uma baqueta de vidro ali para apoiar. Por exemplo, uma amostra de água barrenta constituída de partículas sólidas em suspensão no líquido. Agora está falando dessas partículas que ficou na superfície. Formando um sistema heterogêneo, é deixado em repouso e depois de certo tempo, uma parte das partículas em suspensão sedimenta no fundo do frasco. A separação de fase em um sistema em repouso é chamado de decantação. Em seguida, a fase superior é separada do sólido sedimentado, que está embaixo. Observe que o líquido decantado não está límpido. Aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, ó. Observe aqui. 100% límpido? Não. Ainda contém partículas sólidas em suspensão que não sedimentaram durante a decantação. Então, a gente consegue aí uma boa porcentagem, diria aí que uns 90%, né, de sedimentar aí esse barro, mas não está líquida ainda a água. Isso, Melissa. Pode, Giovanni, pode, mas como já está sedimentado lá embaixo, geralmente a gente só vira assim, ó, um pouquinho o becker com a baqueta, né, deixa só o líquido da água passar. Essa é aqui onde a gente vai chegar, Isabelle. Só um minutinho aí, vamos voltar agora já lá para o exercício. Vamos chegar aí, Isa, um pouquinho. Então, qual que é a propriedade física envolvida aí nesse processo de decantação? Ele citou lá no enunciado do exercício, temperatura, difusão, ebulição e densidade. Então, vocês já sabem que neste caso, a decantação por sedimentação é a densidade. Aqui, ó, propriedade física com temperatura de ebulição, fusão, densidade, entre outras. Então, qual a propriedade que permite separar um sólido suspenso? Então, a gente deixa em repouso e aí ele é, né, mais denso, então ele vai sedimentando, né? Então, é a densidade. E tá aqui, descreva explicando a sedimentação das partículas. É parcial ou total? Vou lá para a parte agora para poder escrever para vocês. Vamos lá. A propriedade física é a densidade. Propriedade. Densidade. Tudo bem? Vou dar uma resumida aqui. Durante a decantação, as partículas maior do que a água. Sedimentam-se no fundo do frasco do becker. Já as partículas que não apresentam suficientes para sedimentar Bom, a propriedade física envolvida na decantação é a densidade, como eu mencionei para vocês, por isso que sedimenta.
Tudo bem? Durante a decantação, as partículas com densidade maior do que a água, que é o líquido envolvido, sedimenta-se no fundo, forma um corpo de fundo, tá bom? Lá no Becker. Já as partículas que não apresentam valor de densidade suficientes, ficam ali na superfície, tá bom? Suspensas no líquido. Então, é esta a resposta. Me avisem aí quando eu posso passar para o 3. Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguém fala comigo? Tá tudo bem? Podemos ir para o 3? Então, vamos lá. Apostila. Quer dizer, para o 3 não, para o 2, né? Estamos no 1, esse foi o 1. Já não estou colocando nenhum número do exercício. Né? Se atentem aí, vou colocar agora que eu pensei nisso. 2. A água decantada que atravessa o filtro apresenta-se límpida. Desta forma, pode-se afirmar que trata-se de uma substância pura. Justifica a sua resposta. O que vocês acham? Tá límpida lá a água no último Becker? Estava 100% perfeita para o consumo? Uma substância pura? O que vocês acham? Não. Por que isso, Cari Giovanni? Muito bem, Isa. Porque ainda tem resíduos, né, do barro. Muito bem. Então, vamos lá. Não. Essa água pode conter organismos. Não, organismo não ainda. Substância. Certo? Conter substâncias dissolvidas, como a Isa falou, vou colocar aqui, ó. Resto do barro que não foram separadas na filtração. Tudo bem? Isso, Melissa. Isso, Giovanni. Muito bem. Isso, filtração. Eu posso filtrar para separar. Posso voltar lá para a apostila? Deixa eu interromper aqui. Voltar lá para a apostila, que está acabando o nosso tempo. Vamos pelo menos fazer o 3, tá bom? O 3 está assim, a água obtida pela filtração aí é própria para o consumo humano? Caso sua resposta seja negativa, explique o que poderia ser feito para torná-la potável. O que vocês acham? Essa água aí, final aí, que tá com ainda partículas de barro.
Tá ótima? Posso consumi-la? Posso ingeri-la? Posso tomar? Por que não? Explica. Alguém explica para a professora? Muito bem, César. O método ferver. Giovanni, é decantação. Presta atenção. Primeiro faz o processo todo de decantação. Chega lá no final do processo, ou eu utilizo um filtro, a filtração, e aí eu separo, porque já está sedimentada a areia, o barro, tá bom? No caso aqui do exercício é o barro. Ou eu só viro assim, ó, o copo com a ajuda da baqueta para tirar a água também, fazer a separação, tá bom? Mas é decantação. O primeiro é decantação. Tudo bem? Deixa eu ver. Não. Isa, temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Quando começa aquelas bolhas, é a temperatura de ebulição. Ali que ela começa a ferver. Para ela evaporar, eu tenho que esperar ainda. Você deixa mais tempo lá. Ela começa a ferver, 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 atinge o máximo e começa o quê? A virar vapor de água. Não, porque se eu fizer evaporação, eu perco a água em casa, né? Se eu fizer em casa, eu perco a água. Agora, se eu fizer lá no laboratório, eu recupero. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aí, eu acho que foi o César que falou, né? Eu posso fervê-la, né? Peguem, pensem que vocês estão fazendo esse experimento na casa de vocês. Vocês podem o quê? Fervê-la, né? E eu posso adicionar substâncias aí para o quê? Desinfetar. A gente utiliza aí na ETA, Estação de Tratamento de Água, né? Hipoclorito, né? Meus cachorros estão latindo. Hipoclorito, né? Que é o cloro, tá bom? A gente adiciona lá, as empresas, né? A Sabesp adiciona, para poder essa água, né? Ficar aí, chegar nas nossas residências, mais pura possível. Então, seria um outro método também. Mas, professora, e se essa água a gente não sabe se tem metais pesados, se ela pode ter algum produto, né, químico muito forte, fazer mal para o nosso organismo? Aí não tem como. Aí, para o consumo, quando a gente fala consumo, para a gente ingerir, tomar, não é viável. Posso utilizar até para outros meios, lavar quintal, essas coisas. Tudo bem? Então, vou escrever lá, porque tem 2 minutos e eu tenho que ser rápida. Meu Deus, fiquei tensa agora. 2 minutinhos aí, tá bom? Além do que essa água pode conter MOs. O que são MOs? Micro-organismos, tá bom? Que não são visíveis ao olho nu. Tudo bem? Esses micro-organismos podem nos causar doenças. Então, para torná-la potável, uma vírgula aqui, é preciso fervê-la ou adicionar substâncias, como eu falei do cloro para vocês, substâncias adequadas, hipoclorito, vou colocar aqui para vocês lembrarem, para, ai meu Deus, para sua desinfecção. De sódio. Gente, por favor. Aí, contudo, no caso de uma contaminação, né, ou por metais pesados, ou até mesmo por agrotóxicos, esqueci de mencionar, ainda assim a água não estaria própria para o consumo. Tudo bem?
Sim, Isa, né? Eles têm um cuidado, temos que ter um cuidado aí maior, né? Que eles